Bom dia, meus amigos. Como é que vocês estão? Doidos para sair da quarentena, né? Eu também. Mas enquanto isso, vamos trabalhando à distância, certo? Nossa aula de hoje é sobre resistores, certo? Vamos a ela. Bom, a primeira coisa a fazer é dizer o que é um resistor. É dizer o que é um resistor, né? Ó, o resistor é todo componente, tá certo? Todo componente elétrico que transforma em calor toda a energia elétrica que ele recebe, tá? Toda, toda energia elétrica recebida por um resistor é totalmente transformada em calor, energia térmica. Isso é você pensar num chuveiro. Toda energia elétrica, o chuveiro não ilumina, não canta, né? Então toda a energia elétrica que o chuveiro recebe se transforma em calor para aquecer a água. É um bom exemplo, né? O ferro elétrico também faz a mesma coisa. Toda a energia elétrica que o ferro elétrico recebe da tomada, ele transforma totalmente em energia térmica. Ele não ilumina, ele não canta, ele não toca, nada disso, né? Muito bem. Não cria imagem também, como a televisão. Bom, então a ideia é essa. Todo componente de circuito que recebe energia elétrica e transforma totalmente em calor é um resistor, ok? Então, olha aí o esquema. Olha. O resistor, ele recebe a energia elétrica da tomada e transforma em energia térmica, ou seja, em calor. Energia térmica é calor, ok? Os exemplos, ó, à esquerda, o ferro elétrico. O ferro elétrico é um resistor. Toda a energia elétrica que entra nele se transforma em calor. Agora, à direita tem um liquidificador. Não é um resistor, não. Por quê? Porque a energia elétrica que ele recebe não se transforma totalmente em calor, não. Uma parte da energia elétrica vira energia mecânica, rotação das lâminas. Então, veja a diferença. À esquerda, o ferro elétrico, o resistor. Toda a energia elétrica que ele recebe se transforma em calor. À direita, não é um resistor, é chamado de receptor, né? Recebe energia elétrica, mas não é um resistor. Por que não é um resistor? Porque a energia elétrica que ele recebe não se transforma tudo em calor, não. Se transforma em energia mecânica para girar as hélices, tá certo? As hélices dele. As lâminas, é melhor dizer lâminas, né? E também uma parte se transforma em calor, ele fica um pouco aquecido. Aí está aí a diferença, né? Se eu perguntar se a chapinha é um resistor ou é um receptor, ela funciona como um ferro elétrico ou como um liquidificador? É? Eu garanto, como tem gente dizendo, professor, é um resistor, porque a chapinha, toda a energia elétrica dela vira calor. Exatamente. E um ventilador? Claro que o ventilador, tá certo? Uma parte da energia elétrica se transforma em energia mecânica para girar ela, ele não é um resistor, é um receptor. Então tá aí a ideia, né? No resistor, toda energia elétrica vira calor, vira energia térmica. No receptor, que é o caso do liquidificador, uma parte da energia elétrica se transforma em energia mecânica para rotacionar as lâminas e o restante da energia se transforma em calor. Ele fica um pouco quente, né? Estamos diferenciando. Agora o resistor é representado por essa molinha aí, ó, tá certo? Quando a gente quer representar um resistor, a gente faz esse desenho, essa molinha. Bota o valor da resistência em cima e a corrente elétrica embaixo. Isso é uma maneira de representar, né? Um resistor. Um resistor. Muito bem. Agora, a equação do resistor. A equação do resistor é U igual a R vezes I. Esse U aí é a DDP que ele está recebendo, a DDP aplicada ao chuveiro, 220 volts. A DDP aplicada ao ferro elétrico, né? Esse U é a DDP do lado esquerdo. É a DDP da tomada onde você ligou, tá certo? O chuveiro ou então o ferro elétrico. R é a resistência do resistor e a intensidade de corrente que passa por ele, que ele está consumindo, né? Então, U é igual a RI.
Essa é a equação do resistor, ou também conhecida como lei de Ohm, porque George Ohm, aquele cara da unidade de resistência, né? Uma resistência de 20 ohms, 10 ohms. George Ohm, um alemão, em homenagem a ele, foi ele quem estudou a relação entre DDP e resistência. Então essa equação é a equação do resistor, ou lei de Ohm, tá certo? A potência elétrica a gente já viu, mas vamos fazer uma revisada aqui. Potência elétrica, para qualquer aparelho, não há restrição, é pio, é a primeira lá em cima, né? Para qualquer aparelho, aí não interessa, televisor, geladeira, ferro elétrico, chuveiro, qualquer um, pio, mede a potência, né? Mede a potência do aparelho. Agora, se for resistor, agora vamos particularizar, né? Se for um resistor, ou seja, um ferro elétrico ou uma chapinha, aí a fórmula é essa aqui, ó, U ao quadrado sobre R, ou então R igual, ou P igual a R vezes 2. Certo? As duas fórmulas de baixo que tem R de resistor, elas são válidas para resistores. Ferro elétrico, chuveiro elétrico, chapinha, né? As duas de baixo que tem R, válidas para resistores. A de cima vale para qualquer coisa, resistor ou não. Chuveiro elétrico, televisor, geladeira, a de cima vale para qualquer coisa. Ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento de um chuveiro elétrico, né? Funcionamento de um chuveiro elétrico. A potência, vamos falar sobre a potência de aquecimento de um chuveiro, tá? Tem aqui o desenho de um chuveiro, estamos vendo o resistor aqui à direita. O resistor, quem já abriu o chuveiro sabe que é feito, é como se fosse uma molinha, não é? Em espiral, está ali a mola, o resistor, não é? Aquela molinha ali é o resistor. É o elemento que transforma a energia elétrica em calor para aquecer a água. É o elemento que recebe a energia elétrica e transforma em calor. O efeito Joule, né? O efeito Joule. Muito bem. Então, para explicar a potência de aquecimento do chuveiro, está aí a potência, U ao quadrado sobre R. Como o chuveiro é um resistor, estamos usando a fórmula que tem o R, né? Esse U aí, evidentemente, é a DDP no chuveiro, 220 volts, em Recife, né? Se fosse no Rio de Janeiro, seria 110, na Bahia também seria 110, São Paulo também, mas em Recife, vamos dar um exemplo em Recife. Então, U é a DDP, 220 volts em Recife, e R é a resistência elétrica do chuveiro. A potência de aquecimento dele, U ao quadrado sobre R, tá certo? Para calcular a potência de aquecimento do chuveiro, U ao quadrado sobre R. Essa potência de aquecimento é inversamente proporcional à resistência. Olhando para a fórmula, ó, o R está embaixo no denominador. Então, P e R são inversamente proporcionais. Se você aumentar o R, diminui o P. E vice-versa. Se diminuir o R, aumenta o P. Então, P e R são inversamente proporcionais. Tá ok? Aqui está explicado embaixo. Quanto maior a resistência, menor a potência. Aí a água não esquenta muito, fica morna, né? Ó, maior resistência, a potência é menor, a potência de aquecimento. A água não esquenta demais não, fica morna. Agora, ao contrário, quanto menor a resistência do chuveiro, maior vai ser a potência dele. Aí a água vai ficar quente, ok?